Olá, meu nome é Gui Barcelos e esta é uma telelição sobre desnaturação de proteínas, na qual nós vamos fazer um experimento de desnaturação da catalase da batata, que é uma enzima presente na batata, muito parecida com as peroxidases presentes nos nossos organismos. Pois bem, então vamos focar aqui na nossa bancada de trabalho. E conversar. Este experimento é bastante simples e pode ser feito por qualquer um em sua casa, contanto que haja alguma organização. Então, a primeira coisa que nós precisamos para este experimento é uma batata preferencialmente fresca, para que as catalases ainda tenham alguma atividade. Eu vou fatiar esta batata, já deixei aqui preparado, em rodelas cortadas ao meio, e vou preparar os testes. Num primeiro copo de Becker, pode ser um copo comum, vou colocar somente 100 ml de água destilada. No meu primeiro grupo teste, eu vou colocar 100 ml de água destilada, mais 60 ml de ácido acético glacial. Então eu terei aqui uma solução ácida. Ah, mas não possuo ácido acético glacial. Bom, posso utilizar vinagre ou acetato, o efeito será o mesmo. Vamos testar para ver se esta solução está suficientemente ácida, usando um aparelho chamado pH-metro, que mede o pH das soluções. Então aqui eu tenho uma solução de pH 3,67. Então tenho aqui uma solução ácida. Que é o meu teste 1. No meu teste 2, eu vou colocar 100 ml de água destilada e 2 colheres de chá de cloreto de sódio. Então tenho aqui a água destilada, grupo controle. Teste 1, tenho a solução ácida. Teste 2, a solução salina, a qual eu irei diluir sempre girando no mesmo sentido. Quem não tiver um copo de Becker e um bastão de vidro pode utilizar uma colher e um copo simples. Talvez aqui eu preciso colocar um pouco mais de água destilada. Vou chegar aqui nos 150 ml para facilitar a dissolução do sal. Sal de cozinha comum, sal iodado. O que eu preciso é causar um choque osmótico. No meu terceiro teste, eu vou colocar álcool absoluto, 100 ml. E o meu quarto teste está aqui, uma solução aquecida de 87 graus Celsius. Então agora eu vou colocar a batata que não faz 5 minutos que eu cortei. Controle, água destilada. Vou colocar no meu controle aqui 2, para garantir. Teste 1, água ácida. Teste 2, água salina. Teste 3, a solução alcoólica, basicamente álcool absoluto. Pode ser com álcool 40 graus, quem tiver em casa. E vou colocar aqui 2 rodelas na água quente
e deixar durante, vamos contar aqui, 5 minutos. E aí, então, enquanto passam esses minutos da desnaturação da catalase, eu vou explicar para vocês como isso ocorre e o que é uma proteína. Pois bem, as proteínas são macromoléculas biológicas cuja função nos seres vivos, na maioria dos seres vivos, é de estrutura, reação química e defesa. Absolutamente nenhum ser vivo é capaz de existir sem proteínas. Uma frase de Stanley Miller, que fez o famoso experimento de química pré-biótica, o qual também nós poderemos vir a estudar nas nossas telelições, ele diz que onde quer que haja vida, haverá proteína. Ou seja, todos os seres vivos produzem, sintetizam, traduzem o seu material genético em proteínas. Quando se fala em proteínas, a gente tem uma ideia inicial de alimento, né, de gênero alimentício. O que está correto, nós precisamos ingerir proteínas, degradar essas proteínas que ingerimos, absorver os aminoácidos que as constituem, porque as proteínas são polímeros de aminoácidos, são vários aminoácidos encaixados como uma corrente, e absorvendo esses aminoácidos nós podemos produzir as nossas proteínas através dos aminoácidos essenciais, que nós não somos capazes de sintetizar, e dos aminoácidos que nós sintetizamos a partir dessas estruturas que nós absorvemos, dos nutrientes que estão disponíveis no nosso organismo. Um exemplo de proteína, a queratina, a proteína do cabelo, do revestimento da pele, da impermeabilização da pele, das unhas, é uma proteína. Outra proteína, melatonina, é um neurotransmissor que nos faz dormir. Outra proteína, insulina, que permite a entrada da glicose do meio externo para o citoplasma da célula. A hemoglobina, uma metaloproteína que é capaz de transportar oxigênio até os recônditos do meu organismo, até as menores células mais distantes do local onde ocorre a absorção do oxigênio na hematose. Os nossos anticorpos são proteínas, as imunoglobulinas. Quando nós tomamos uma vacina, nós temos contato com o antígeno de um organismo, de um parasito, uma bactéria ou um vírus. Este antígeno vai gerar uma reação imune e nós vamos produzir um repertório de proteínas, de imunoglobulinas, que são os anticorpos, para nos defender contra estes patógenos que possam vir a nos parasitar. Então nós teremos uma imunidade, uma memória imunitária. Ou seja, todo o nosso organismo funciona na base das proteínas. O DNA, que é uma molécula fantástica, porque tem a capacidade de ligar a informação genética de um ser vivo para outro, como eu brinco com os meus alunos nas aulas, quando eu planto uma macieira, ela não dará limões ou laranjas, porque no DNA há a instrução química para construir o fruto de acordo com o DNA daquele vegetal, ou um golfinho não vai ter um filhote de uma foca, né? Mas isso parece bobo e simples, mas quer dizer o seguinte: o DNA tem as instruções químicas para construir um ser vivo, mas ele não constrói o ser vivo, ele só contém a informação. Quem constrói o ser vivo são as proteínas, responsáveis por todas as funções, desde as mais básicas até as mais complexas em todos os organismos. Nas nossas mitocôndrias, onde a energia é produzida, o ATP, que é quebrado, libera energia térmica e permite que eu esteja aqui vivo e falando com vocês, é produzido pela ATP sintase, que é uma proteína dentro de cada mitocôndria. Então, as proteínas são, como disse o Berzelius, o próprio criador da palavra, de primeira importância, o que é o significado. São polímeros de aminoácidos de primeira importância. E elas têm uma estrutura tridimensional que está relacionada à sua função. Então, a partir da estrutura da proteína, nós temos a função. Há uma proteína cujo nome é enol-piruvil-chiquimato 3-fosfato sintase, que é a EPSP sintase, presente nos vegetais, em parasitos do filo apicomplexa, em algumas bactérias, que é uma dobradiça molecular muito interessante, o movimento que ela faz, e neste movimento de dobradiça, ela consegue produzir aminoácidos essenciais, que são os aminoácidos que nós não produzimos. Foi alvo de estudos farmacológicos dos anos 90 e é o alvo molecular do glifosato, o Roundup, que é o nome comercial, terminamos aqui, que é o nome comercial deste herbicida, extremamente tóxico, que atinge essa proteína,
desativa, ela perde essa função de dobradiça, o vegetal não produz mais o aminoácido essencial e morre. Então, vejam que o estudo das proteínas é um estudo voltado para o desenvolvimento científico e tecnológico. Aqui eu dei um exemplo negativo, não faz mal que passe algum tempo, só vamos botar o nosso timer de novo aqui, mais 2 minutos para terminar a explicação. Um exemplo interessante é as pessoas que sofrem de dispepsia, ou nome popular a gastrite, né, a gastura, tomam um medicamento chamado omeprazol ou esomeprazol magnésio, enfim, esses prazolídeos, esses inibidores da bomba de prótons. São moléculas que inativam uma bomba que existe dentro do nosso estômago, uma bomba molecular que bombeia os prótons para produzir o ácido clorídrico que gera acidez do estômago. E vejam só, esta bomba de prótons é uma proteína. Ou seja, onde quer que haja vida, haverá proteína, e isso depende que essa estrutura tridimensional esteja íntegra e funcional. A malvadeza que nós estamos fazendo aqui com a catalase da batata é desnaturar essa proteína a partir de situações ambientais estressantes. Calor, o álcool, a acidez, a salinidade, a acidez e aqui o grupo teste. Agora sim, vamos testar. Então vou apagar o fogo. Stride lavanda. E vou, então, testar a catalase utilizando peróxido de hidrogênio. Por que o peróxido de hidrogênio? A catalase tem uma função de quebrar o peróxido de hidrogênio, que é H2O2, em H2O, que é água e oxigênio. H2O2, peróxido de hidrogênio, é tóxico, mesmo em pequenas quantidades. Claro, a água pode ser tóxica também, né? Já dizia Paracelso, tudo pode ser veneno dependendo da dose. Então, obviamente, alguém pode morrer intoxicado por água, mas não em quantidades gigantescas, não em pequenas quantidades, não em quantidade adequada, somente uma quantidade gigantesca. Então, uso luvas porque esse meu peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, pode ser adquirido na farmácia, aquela diluída, em 10%. Este é puro, então ele é muito corrosivo, eu vou usar luvas para não me machucar. Não recomendo que utilizem este, usem o da farmácia, quem quiser testar em casa. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar as minhas amostras de batata, aqui o meu grupo. Vamos começar pela batata quente. E aí, pipetador, isso pode ser feito com conta-gotas. Despejo sobre a batata que foi aquecida por mais de 5 minutos. Lavo esta batata com o peróxido de hidrogênio. Vou levar até a câmera para que possa ver a reação negativa. Nenhum tipo de reação pode ser observada. Agora, meu segundo teste. Comecei pelo quarto, então vou para o terceiro. A batata colocada no álcool absoluto. Posso colocar 10 gotas, enfim, mas aqui é um teste qualitativo, então não preciso me preocupar muito com as quantidades. Lavei a batata mergulhada em álcool. E a reação também é negativa, ou seja, não houve nenhuma reação de liberação de oxigênio. Negativo, a catalase foi desnaturada.
Agora vou pegar a batata que estava na solução salina, dou uma lavadinha nela para que o sal não atrapalhe o meu teste. E lavo a batata aí sim com o peróxido de hidrogênio negativo. Nenhuma reação. Agora a batata que estava na água com ácido. Também lavo com água destilada. Quem não tiver água destilada pode usar água da torneira. Eu só uso água destilada porque, numa ocasião, fizemos esse experimento numa cidade na qual havia tanto sulfato de alumínio na água que vinha tratada que o meu grupo controle desnaturou a proteína, porque o sulfato de alumínio desnaturou e desmanchou a estrutura tridimensional da catalase, então o meu grupo controle acabou se tornando um grupo teste. Vou colocar aqui sobre a batata que estava na água ácida peróxido de hidrogênio e também tenho uma reação negativa. E finalmente, meu grupo controle. Vamos comparar e ver o que acontece. A batata esteve o tempo todo na água destilada. Chega a fazer barulho. Vou aqui vou cortar essa batata, fazer o teste direto sem submeter a batata a nenhum tempo dentro de alguma solução, mesmo que seja água destilada. É uma pena que talvez o microfone não capte, mas vejam o que acontece. Essa espuma que se forma é uma liberação de oxigênio devido à força dessa enzima que quebra uma ligação covalente. Aqui que não esteve, olha só, faz uma espuminha, ó. É uma espuma de água com oxigênio. E aqui na batata que foi cortada neste instante, ocorre uma intensa liberação de oxigênio da quebra do peróxido de hidrogênio pela catalase da batata. Como no nosso organismo nós temos o subproduto do metabolismo mitocondrial, o peróxido de hidrogênio, que, como disse, é tóxico em pequenas quantidades, nós temos organelas chamadas peroxissomos, que têm uma função de também degradar. Dentro delas tem essa proteína, as peroxidases, parecida com a catalase da batata, que tem essa função de degradar o peróxido de hidrogênio. Então, a reação que ocorre é a seguinte. Vou pegar aqui o meu kit de moléculas para que possam compreender como é simples e interessante. A água é H2O. Então, temos O, oxigênio vermelhinho, e o hidrogênio branco. Temos aqui um modelo de... Não, isso não é água, né? Meus alunos uma vez botaram várias moléculas dessas no chão e botaram um aviso. Cuidado, piso molhado. Então, aqui temos uma representação de uma molécula de água. H2O. Quando eu tenho dois oxigênios, eu tenho H2O2. Então, eu tenho esta molécula. H2O2. A catalase, que é essa enzima da batata, tal como a peroxidase do nosso organismo, consegue fazer
esta reação. Ou seja, ela quebra uma ligação covalente, libera água e oxigênio. É uma propriedade desta enzima. No entanto, para que ela funcione, ela precisa estar em condições ideais de osmose, temperatura, pressão, por que não? E não pode estar submetida a situações ambientais que prejudiquem a sua estrutura tridimensional, que depende de ligações de hidrogênio, de contatos hidrofóbicos, de contatos de Van der Waals, para poderem se estabilizar. Por isso que quando nós temos uma infecção, o nosso organismo aquece o corpo, a temperatura sobe, nós temos uma febre, porque o nosso organismo está tentando desnaturar as proteínas do parasito que está nos invadindo. O problema é que ele acaba também desnaturando as nossas próprias proteínas. Enfim, é uma espécie de iatrogenia do organismo humano. Iatrogenia é quando o tratamento acaba levando a pessoa a adoecer ou a padecer de mais um flagelo além da doença que estava sendo tratada. Enfim, esta é a nossa telelição de hoje, desnaturação da catalase da batata. Neste experimento em que nós utilizamos copos de Becker, bastões, pinças, tudo isso pode ser substituído por copos, colheres. A água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, que aqui tem o puro, pode ser substituído pelo peróxido de hidrogênio, água oxigenada 10 volumes da farmácia. O acidulante que usei, ácido acético glacial, pode ser substituído por vinagre de álcool e funciona da mesma maneira. Muito obrigado, espero que tenham aprendido alguma coisa e fico à disposição para dúvidas através do e-mail que está disponibilizado no canal.